conversar hoje sobre o lado sombra de arquétipos, porque eu sei que muita gente culpa o lado sombra por qualquer mínima coisa que acontece. Então, esse vídeo vai ser um vídeo onde eu espero muito te ajudar. Eu espero muito que você saia daqui com uma visão mais realista sobre arquétipos e também que você consiga controlar o lado sombra. Já tem um tempo que eu não desativo o arquétipo porque, o lado sombra está sendo um problema na minha vida, tá tornando a minha vida uma catástrofe e tudo já aconteceu, mas não é algo que aconteça mais hoje em dia. Então, a primeira coisa que eu já quero falar aqui e que eu já quero deixar hiper claro é que não existe isso de, você manifesta o lado sombra, ou então você desativa. Não existe isso. Tudo é dual na vida, tá? Tudo tem o seu lado luz e tudo tem o seu lado sombra. Eu tenho o meu lado luz, eu tenho o meu lado sombra. A minha gatinha que tá aqui tem o lado luz, tem o lado sombra dela. Assim como todas as pessoas e tudo na vida. Tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. As suas ações, suas consequências, né? Enfim, então a gente precisa ter esse tipo de conversa e a gente precisa entender isso. Então, beleza. Quando a gente está falando de lado sombra de arquétipo, geralmente a gente está falando sobre coisas que vão ressoar com os nossos próprios lados sombras. E isso é muito maluco porque eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu sempre falo que a gente precisa muito se observar enquanto estamos em um arquétipo. E por que eu falo isso? Arquétipo ou então figura arquetípica? Eu falo isso porque o lado sombra daquela figura geralmente pode ressoar com aquilo que já existe dentro da gente. Existe alguma parte do nosso ser ali, e aí isso vai acabar ressoando. E é o que eu sempre falo aqui: se você tá ativando o arquétipo de forma consciente, você também tem que se olhar de forma consciente também. Então, por exemplo, eu já caí em muita sombra que falava de excesso de controle. E por que que eu vivia caindo nessas sombras? Porque na época eu era uma pessoa que eu queria controlar cada passo da minha rotina. Eu queria controlar tudo o que acontecia, desde a hora que eu saía da minha casa até a hora que eu ia voltar para minha casa. Então eu queria ter muito controle sobre o que eu fazia e sobre tudo à minha volta. O que a gente sabe que acaba não sendo muito saudável, porque a nossa vida tem aí, né, complicações, e é normal às vezes a gente não tá a depender da nossa própria sorte, vamos dizer assim, né? Então, quando eu entendi isso, passou a ser muito mais claro. Então, eu olhava e falava, esse arquétipo aqui tem esse lado sombra. O que eu vou fazer? Eu irei me observar. Eu irei ver o que eu posso mudar na minha própria vida para que esse lado sombra não seja um problema. Claro que tem dias e dias, então tem dias que eu posso estar com uma necessidade muito grande de controle. Claro que tem dias e dias, tá, gente? Tem dia que a minha rotina, ela tá isso aqui, ela tá super apertada, ela tá super complicada, mas tem dia que a minha rotina, por exemplo, tá super tranquila e que eu também sou tranquila também, enfim. Eu tô numa fase tranquila da minha vida, então depende muito, sabe? Então esse é o legal, é a gente se observar e a gente entender também aquele arquétipo que a gente tá ativando na nossa vida. Ele é um arquétipo que ele foca em controle? Ou ele é um arquétipo mais liberal? Entendeu? O que que é que tá acontecendo aqui e como é que eu posso me observar para que essa sombra não se torne um problema na minha vida, né? Não se torne uma coisa que me deixa muito chateada, muito machucada, né? Enfim, rivalidade feminina, por exemplo, também é muito dos arquétipos do amante terem essa rivalidade feminina. É a gente também se observar. Eu tenho uma amiga que ela sempre me fala que eu sou muito arquétipo da imperatriz, sabe? Ela sempre fala, Anne, você é muito imperatriz. Você gosta de aparecer. Por mais que às vezes eu não esteja no arquétipo da imperatriz, eu concordo. Eu gosto de tirar foto, eu gosto de gravar vídeo, né? Faz parte do meu trabalho. Então, assim, acaba que eu gosto de aparecer. Então, às vezes, eu tenho que entender, por exemplo, da minha rivalidade feminina, que é um arquétipo do amante, é um arquétipo também do governante, então ele traz um pouco o controle, né? Então, às vezes, eu tenho que entender, olha, será que a rivalidade que eu tô tendo com uma pessoa ali não é por causa disso? Então, deixa eu me controlar. E como eu disse, é um arquétipo que às vezes eu não estou com ele ativado, mas é o que as pessoas têm essa percepção da minha vida. Então é eu me observar, sabe? É eu prestar atenção no que tá acontecendo ali e, opa, não irei cair nesse lado sombra, não irei deixar com que isso aqui me afete
de forma ruim, entendeu? Porque a gente também tem arquétipos inconscientes também na nossa vida e a gente precisa prestar atenção nisso, e arquétipos de forma consciente. Então, quando a gente tem essa coisa de observar, a gente consegue perceber o nosso lado sombra e também o lado sombra daquele arquétipo que a gente está ativando. Por exemplo, uma sombra que te deixa muito introspectiva ou então muito emocional, o que é que você vai perceber? Você vai ver se você está lidando com os seus problemas da vida, as suas frustrações de forma muito emocional e vai tentar mudar isso. Se você quer esse arquétipo a longo prazo, se você quer ser uma pessoa que, por exemplo, você quer usar esse arquétipo por 1, 2 meses, 2 semanas, enfim, seja o que for. Então é sempre se observar para que o lado sombra não se torne um problema, não seja um fator ali master para você desativar um arquétipo. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu desativo arquétipos quando eu vejo que, eu já não tô mais nesse momento aqui da minha vida. Isso aqui já não tá fazendo sentido, por exemplo, com a pessoa que eu quero ser ou com a imagem que eu quero passar para as pessoas, né? Então, é hora de desativar esse arquétipo. Não tenho lado sombra no sentido de não fui afetada porque eu me observei também. Porque também tem momentos, gente. Tem momento que a gente não sabe que aquela sombra vai ser um problema até a gente vivenciar aquela sombra, né? O nosso medo inconsciente, o que tá ali no nosso inconsciente que a gente não tem controle. E isso também é muito normal. Mas quando a gente escolhe se observar, quando a gente escolhe se ver, quando a gente escolhe viver um arquétipo realmente na nossa vida, que ele vai ser bom e produtivo, estar consciente das nossas próprias ações, a vida muda, as coisas ao nosso redor mudam. A gente passa por desafios e a gente passa por coisas que fazem muito mais sentido pra gente. A gente passa por situações e por coisas na nossa vida que a gente entende que é normal. Por exemplo, eu já falei que eu trabalho de forma paralela aqui, né? E nesse trabalho, eu acabei um dia ficando muito atolada de coisa pra fazer. E a minha atenção ela ficou muito dispersa. E eu estou utilizando nesse momento que eu tô gravando esse vídeo o arquétipo da força do tarô, que tá presente no meu e-book. E aí, o que que é a força? É você conseguir domar as coisas ali, é você ter um jeitinho ali. É como se você não precisasse explodir com seus próprios problemas, né? Mas que você conseguisse andar ali bem. E eu andei bem no sentido de, por mais que eu fiquei um pouco estressada e tudo, às vezes eu tirava um momento para descontrair. Eu não descontei essa raiva em ninguém. E a todo momento eu pensava, tudo bem, é só um momento, daqui a pouco as coisas ficam melhores, enfim. E aí eu terminei o meu dia maravilhosamente. Tipo assim, terminei o dia fazendo coisas que eu gosto, descansando, tendo momentos realmente que eram produtivos na minha vida. Então, quando eu falo para vocês se observem, entendam o arquétipo, entendam que nem tudo na nossa vida é luz, tá? Porque nem tudo na nossa vida é 100% luz, igual eu falei dessa adversidade que eu tive, mas que eu consegui contornar, enfim, entender que era só um momento ali, depois tudo ia ficar bem, e as coisas realmente ficaram bem. E aí as coisas fluem melhor na nossa vida. Porque é assim que a gente tem que ver. Quando a gente tá vivenciando um arquétipo de forma consciente, a gente precisa prestar atenção no lado sombra, o que que a gente pode melhorar na nossa própria vida. Então não é porque você teve, às vezes, um lado sombra que você precisa desativar aquele arquétipo, que aquele arquétipo é horrível, que aquele arquétipo é péssimo, entendeu? Não é isso. É você entender que, opa, essa é uma sombra, eu quero a luz, então vou passar por essa adversidade, eu vou aprender, eu vou me observar, para isso não ser um problema. Um arquétipo muito comum que as pessoas falam muito já de sombra, por exemplo, é a sereia, que muita gente fala bastante do lado emocional e tudo, que eu me sinto muito emotiva, eu fico chorona e tudo. É um arquétipo muito de água, é um arquétipo muito ligado com as emoções, é uma transmutação de emoção. Então, as pessoas elas não estão preparadas às vezes para estar lidando com os próprios sentimentos, para estar lidando com essa transmutação, porque o encanto que esse arquétipo é, né, da sereia ou então da rainha de copas também, igual eu já falei em outro vídeo, ele se dá muito para você transmutar o que está dentro de você. Você olhar os seus sentimentos e aí você canalizar eles e aquilo dele se tornar um encanto, seja com a tua roupa, o seu jeito de falar, enfim, a forma como você vê as coisas que você gosta, seja lá o que for. Então as pessoas têm muito isso de que,
É esse o lado sombra, eu não consigo passar. Poxa, às vezes você só tem que se observar. Se observa a forma como você está lidando com as coisas. Como que você pode ser mais racional? Entendeu? A gente não pode culpar o arquétipo por tudo. E a gente também não pode ficar nessa busca incessante, por exemplo, de combinação. Ah, eu vou combinar para eu equilibrar. Não é assim que funciona. Se observa. Tenta olhar aquele arquétipo de um jeito diferente, tenta ver como que você está lidando com a tua própria vida também, para que as coisas fluam do melhor jeito possível. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, dessa conversa aqui sobre lado sombra e arquétipo. Eu sou a Anne e por aqui a gente fala de arquétipos, desenvolvimento feminino, tarô também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço para você, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito o vídeo, e curtir também.